Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Jean e hoje eu vou dar continuidade às aulas de programação em Python 3 e nessa aula vamos aprender sobre dicionários, o que são dicionários, como criar um dicionário e também vamos ver um pouco dos seus métodos, beleza? Então galera, deixa esse like que essa aula aqui tá muito legal, tá muito interessante e se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que no canal tem uma playlist com todas as aulas do curso de programação em Python 3. Então, se vocês perderam alguma aula, corre lá e assiste, que todas as aulas do curso são importantes, beleza? E é claro, galera, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou respondê-los, beleza? Agora, sem enrolação, bora entender o que são dicionários. Então, já criei aqui um arquivo .py com um dicionário de exemplo que nós vamos utilizar na aula de hoje. E por que o nome dicionário? Porque esse objeto ele se chama dicionário. Bem, como vocês já sabem, um dicionário normal, né, que nós encontramos em qualquer lugar, ele possui uma palavra e para essa palavra possui uma definição. Existe uma definição para essa palavra. Nós podemos entender que a palavra é uma chave e a definição é um valor, tá certo? Então, é isso que é um dicionário, esse é o conceito de dicionário em Python, tá certo? Em muitas linguagens também, o dicionário ele pode ser chamado de hash, por exemplo, tá? Mas aqui em Python nós chamamos um dicionário de dict, beleza? Então, como é que nós criamos primeiro um dicionário? Existem duas formas de se criar um dicionário. A primeira é essa que vocês estão vendo, que é utilizando chaves. E uma coisa muito importante, utilizando chaves, vocês podem criar um dicionário ou também vocês podem criar um objeto do tipo set. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Como é que o Python diferencia se você quer criar um dicionário ou se você quer criar um objeto do tipo set? Ele diferencia através da estrutura do objeto, tá certo? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Com chaves, podemos criar dois tipos de objetos diferentes, beleza? E também nós podemos criar um dicionário utilizando a sua própria classe, que é a classe dict, tá? Então, aqui nessa classe dict, na chamada, nós passamos aqui o parâmetro que nós queremos. Então, por exemplo, eu posso passar o parâmetro nome e eu posso passar o valor dessa chave, que no caso aqui eu coloquei Jean. Se eu executar isso aqui, ele vai me retornar um dicionário. E também tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é sobre os Keyword Arguments. Nós vimos sobre Keyword Arguments lá na aula de funções e parâmetros de funções. E eu gostaria de relembrar isso para vocês, porque talvez vocês não tenham prestado tanta atenção nesse assunto de Keyword Arguments, justamente porque vocês não sabiam que era um dicionário, e agora que vocês sabem, vocês devem entender sobre esse assunto, vocês devem estar cientes do que são Keyword Arguments, até porque mais para frente vocês vão utilizar isso bastante nos seus projetos, beleza? Então, Keyword Arguments nada mais é do que um parâmetro que você define, tá certo? Como uma chave, e vocês podem passar para esse parâmetro um valor, como um parâmetro qualquer, tá certo? Na assinatura do dict, não existe parâmetros específicos, tá certo? Então, vocês criam os seus próprios parâmetros, tá certo? Então, aqui eu criei o parâmetro nome, e esse nome aqui ele passou a ser a chave do meu dicionário, tá certo? Então, aqui eu tenho o parâmetro nome, que é a chave agora, e eu tenho o valor, que foi o valor que eu passei para esse parâmetro nome, tá certo? Então, essas duas formas aqui, essas são as duas formas de se criar um dicionário na linguagem Python, tá certo? Agora, qual é a sua estrutura? Nós aprendemos a como criar um dicionário, mas como exatamente funciona o dicionário? Qual é a estrutura de um dicionário? Um dicionário, pessoal, ele é separado, as chaves e os valores, eles são separados por dois pontos. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nós temos dois pontos separando cada valor e cada chave, tá certo? E os itens, que não são elementos, digamos assim, como listas, os itens eles são separados por vírgulas, certo? Então, chaves e valores são separados por dois pontos e itens são separados por vírgulas, beleza? Eu vou até dar um Enter aqui, ó, vou formatar, digamos assim, esse dicionário para ficar bem mais bonito, bem mais organizado, né? Então, esse daqui é o formato que vocês geralmente encontram
para dicionários bem grandes, certo? Então, dicionários maiores geralmente vão estar nesse formato aqui, com essa indentação, para ficar bem mais bonito e organizado, mais fácil de se trabalhar com dicionário, tá certo? As chaves, pessoal, elas não necessariamente precisam ser strings. Então, eu posso passar aqui no lugar de nome, eu posso passar aqui um valor, um inteiro, posso passar aqui qualquer tipo de valor, tá certo? Mas eu vou colocar aqui nome para ficar melhor, né? Porque esse dicionário aqui que eu criei de exemplo é um dicionário que contém as informações de um cliente, beleza? Enfim, eu vou dar F5 aqui para executar esse código, tá? E agora, dentro aqui do Python Shell, eu tenho o meu info, tá certo? E como é que nós obtemos os valores dessas chaves e como é que nós podemos também criar novas chaves, novos itens e alterá-los, né? Nós podemos fazer isso de duas formas. Na verdade, uma para se alterar, mas também para obter um valor, nós podemos utilizar duas formas. A primeira forma é através do método, que nós vamos ver mais para frente, tá certo? Por enquanto vamos falar um pouco mais sobre o dicionário, depois nós vemos sobre os métodos dele. E a outra forma que é utilizando colchetes, assim como em listas, por exemplo, só que é um tanto diferente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever aqui info, né? Obter aqui o meu dicionário e eu vou passar aqui chave, tá certo? Então percebam, pessoal, que ele possui colchetes, tá? Para acessar um valor utilizamos colchetes, assim como em tuplas, assim como em listas. Só que esses colchetes aqui nós não devemos passar para dentro deles um índice, nós não passamos uma posição. Se eu passar aqui 0, por exemplo, com o objetivo de obter esse primeiro item, ele vai me dar um key error, certo? Um erro de chave. Por quê? Porque 0 não existe no meu dicionário info. 0 não é uma chave desse dicionário. Então, por isso que ele me dá um key error. Agora, se eu passar nome, aí ele vai me retornar o valor dessa chave, que no caso é Lucas Bezerra, tá certo, pessoal? Então, para dentro desses colchetes aqui, nós devemos passar uma chave e não uma posição. Eu também posso fazer o seguinte, posso passar aqui a chave idade, ele vai me retornar 29, tá certo? Posso passar aqui a chave empregado, por exemplo, ele vai me retornar o valor true, beleza? Então, é assim que nós obtemos os nossos valores utilizando as chaves, tá certo? E para criar novas chaves, nós podemos passar aqui o nome da chave que nós queremos. Por exemplo, vou passar aqui eu colocar aqui a chave nacionalidade. Se eu executar isso aqui, vocês podem ver que ele me dá um key error, porque nacionalidade não existe no meu dicionário info. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o sinal de atribuição e eu vou passar aqui um valor. Então, por exemplo, eu posso passar aqui brasileiro para nacionalidade. Então, agora, eu vou estar atribuindo uma nova chave e também um valor para essa chave no meu dicionário, tá certo? Se eu for ver aqui no meu dicionário, vocês podem ver que foi atribuído uma nova chave, um novo item, tá certo? E se eu tentar agora obter o valor de nacionalidade, ele não vai me dar mais um erro, ele vai me dar o valor dessa chave, tá? Então, é assim que nós criamos novas chaves para os dicionários. Nós utilizamos o sinal de atribuição, passando o nome da chave. E para alterar uma chave, é a mesma coisa. Então, posso colocar aqui nacionalidade. Nacionalidade vai receber o valor de norte-americano. Na verdade, colocar aqui japonês, certo? Japonês. Nacionalidade, japonês. Se eu for ver aqui nacionalidade agora, nacionalidade, vocês podem ver que o valor foi alterado. Também posso fazer isso para nome. Colocar aqui info nome. Vai receber o valor de Aburame Yagato, por exemplo, tá certo? Um nome qualquer.
eu passo aqui, eu chamo novamente a minha chave, né, e eu recebo aqui esse valor. Então vocês podem ver que o nome também foi alterado, tá certo? Então essas são as essas são as formas de se alterar, de se criar e de se obter valores e chaves, tá certo? Enfim, é basicamente assim que nós utilizamos um dicionário. Eu espero que vocês tenham entendido até agora. Se vocês não entenderam ainda, deixa aí nos comentários a sua dúvida que eu vou respondê-las, beleza? Mais um detalhe, pessoal. Os dicionários eles não possuem uma ordem exata, tá certo? Então, geralmente pode acontecer que o dicionário, quando vocês forem colocar aqui info, por exemplo, isso aqui pode não estar na ordem correta, na ordem que eu defini, tá certo? Isso é normal, por quê? Porque não há por que um dicionário ele ser organizado. Vocês vão acessar os valores do dicionário através de chaves, tá certo? Então não há um motivo para ele ser ordenado, tá certo? Ele às vezes podem estar, os dicionários eles podem ser desordenados, pode acontecer disso aí, certo? Eles não estarem na ordem que você definiu. Mas enfim, não há motivo para eles estarem organizados. Se eu fizer isso aqui, ó, info, por exemplo, isso aqui que ele me retornou, pessoal, é basicamente uma string, digamos assim, é um retorno de um método aqui. Vou até mostrar o método para vocês, que é esse método aqui. Quando a gente for quando a gente for estudar sobre programação orientada a objeto, nós vamos entender melhor sobre isso aqui. Mas esse daqui é um método que ele vai retornar uma representação do meu objeto, tá certo? Então, isso aqui é basicamente uma representação do objeto. É para só mostrar o objeto para o programador quando ele estiver desenvolvendo, etc. Enfim, não há um motivo para os dicionários serem ordenados, tá certo? Então, não pensem que vocês vão deixar ele ordenado assim dessa forma, porque às vezes pode não estar dessa forma, beleza? Enfim, eu vou fechar isso aqui, vou abrir de novo para dar uma limpada ali no meu Python Shell, né? E agora vamos aprender sobre os métodos dos dicionários, beleza, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou obter aqui o info, né? E vocês já podem ver de cara que o info, o dicionário, ele possui alguns métodos que também possuem listas e outros tipos de objetos. Então, quais são os métodos de um dicionário? Um dicionário ele possui o método clear, tá certo? O método clear vocês já viram lá em listas e ele vai simplesmente apagar o dicionário por completo. Eu vou criar aqui um novo dicionário, info2, tá? info.copy. Beleza. Tá aqui meu info, tá certo? E eu vou apagar agora esse dicionário. Então, utilizar aqui o clear. E se eu for ver agora meu info, vocês podem ver que o dicionário está vazio, beleza? Um outro método que eu tenho também é o método copy. Então, esse copy aqui eu já utilizei aqui em cima, né? E ele vai fazer apenas uma cópia do meu objeto. Eu vou utilizar aqui novamente o copy para vocês verem. If.copy. E pronto, ele fez uma cópia aqui do meu objeto, tá certo? Eu vou apagar aqui esse info2.clear, certo? Não é necessário dois dicionários. Enfim. Então aqui eu estou com o meu dicionário novamente, que eu obtive com o método copy, que ele vai copiar o meu objeto. Eu também tenho o método fromKeys. O método fromKeys, ele vai criar um novo dicionário com as chaves que nós passamos aqui com as chaves que nós passamos dentro de uma lista ou então dentro de uma tupla. Vou passar aqui para vocês verem nome e idade, por exemplo, tá certo? Então, se eu executar isso aqui, vocês podem ver que ele cria um novo dicionário com as chaves, tá certo? Então, é isso que o método fromKeys ele faz. Ele cria um novo dicionário passando com apenas as chaves que nós definimos dentro de um iterável, dentro de uma sequência, tá certo? Temos também o método get. O método get
ele é a mesma coisa da gente acessar um valor através de chave, utilizando colchete, tá certo? Aqui nós podemos utilizar o get para também obter um valor de uma chave. Então, passei aqui nome, ele vai me retornar o nome do cliente, tá certo? E se a chave não existir a chave no dicionário, ele não vai me retornar erro nenhum, tá? Então, é a mesma coisa, ele também vai acessar uma chave do dicionário, um valor de uma chave de um dicionário, só que ele não vai me retornar erro algum, tá certo? Isso é bem legal para quando vocês querem fazer, por exemplo, uma busca, tá? Aí vocês podem utilizar esse método get, que ele não vai retornar nenhum erro, se caso não exista a chave no dicionário, ele não retorna erro algum, tá certo? Aí vocês podem fazer uma verificação desse tipo aqui, resultado, vai receber o valor de info.get, chave, por exemplo, if not resultado, print, não existe, tá? Então vocês podem fazer uma verificação aqui desse tipo, certo? Então essa aqui é a vantagem de utilizar o método get, beleza? Temos também aqui um outro método, que é o método items. O método items, ele vai retornar um iterável, digamos assim, tá certo? Com todos os itens separados do dicionário. Então, eu vou percorrer isso aqui dentro de um for loop. For item em info.items, tá certo? Print item. Como vocês podem ver, ele vai me dar todos os itens do meu dicionário dentro de tuplas, tá certo? Então aqui tem uma tupla para nome, tem uma tupla para idade, para sexo, para empregado, tá certo? Então é isso que o método items ele vai fazer, ele vai retornar todos os itens separadinhos em tuplas, tá certo? Eu também tenho aqui um outro método, que é o método keys. O método keys, ele vai retornar todas as chaves do meu dicionário, tá certo? E o método keys, utilizar o método keys é a mesma coisa de utilizar o dicionário dentro de um for loop, por exemplo. Eu posso iterar um dicionário, eu posso utilizar for loop em dicionários. Então eu posso passar aqui for key in info, por exemplo, tá certo? Print key, e vocês podem ver que ele vai imprimir todas as chaves. Quando eu utilizo um dicionário dentro de um for loop, ele não vai me dar o valor, ele só vai me dar as chaves, beleza, pessoal? Então é isso que ele passa para mim dentro de um for loop. Se eu quiser valores, eu posso utilizar o método values. O método values, ele vai me retornar todos os valores do meu dicionário, tá certo? Então eu posso utilizar aqui for value in info.values. Opa, esqueci de utilizar dois pontos. For value in info.values, tá certo? Dois pontos, print value, tá certo? Aí ele vai me imprimir todos os valores do dicionário aqui dentro do for loop, tá certo? Próximo método que nós temos é o método pop. O método pop, ele vai apagar, excluir um item do dicionário e ele vai retornar esse item para mim, tá certo? Então, eu quero, por exemplo, apagar o item sexo, por exemplo, tá certo? Aí ele vai apagar isso aqui, ele vai me retornar o valor do item, certo? Se eu for ver meu dicionário novamente, vocês podem ver que esse item foi apagado do dicionário, tá certo? Não existe mais. Posso utilizar aqui novamente, certo? E aí ele vai me retornar também um nome, certo? E o nome não existe mais dentro do meu dicionário, tá certo? Eu vou executar esse código aqui novamente, só para dar uma limpada no Python Shell, para ficar melhor de vocês verem. E, enfim, temos também o método popItem. O método popItem, ele vai remover e retornar o item agora inteiro, certo? Então, vai ser a chave e o valor dentro de uma tupla. Então, se eu executar isso aqui, ó, vocês podem ver que o item empregado
foi removido. Posso executar aqui novamente. E vocês podem ver agora que é o item sexo que foi removido, tá certo? Então, ele remove o item do dicionário e ele vai retornar o item dentro de uma tupla, contendo a chave e o valor, beleza? Temos também o método setDefault. Esse método aqui, ele vai definir uma chave por padrão, tá certo? Então, ele vai inserir uma chave com um valor se a chave não existir no meu dicionário, tá certo? Então, eu vou... o info aqui, ele está com esses itens. Então, tem aqui o item nome e tem o item idade, tá certo? Se eu utilizar o setDefault passando nome e passando o valor, por exemplo, Bruno, não vai acontecer nada no meu dicionário, tá certo? Ele não acontece nada, ele não modifica. Por quê? Porque já existe um valor aqui atribuído para a chave nome, tá certo? Agora, não existe a chave nacionalidade dentro do meu dicionário. Então, se eu utilizar aqui novamente o setDefault, só que passando agora a nacionalidade, eu vou passar aqui brasileiro, por exemplo, vocês podem ver que ele vai alterar sim. Agora, ele tem a chave nacionalidade brasileiro, tá certo? Então, ele seta aqui por padrão uma chave, um valor, caso não exista a chave dentro do meu dicionário, tá certo? Vou chamar aqui novamente o info. E nós temos aqui o último método, que é o método update. E ele é um dos métodos mais importantes e um dos métodos que vocês mais vão utilizar, principalmente quando vocês querem criar, por exemplo, um código de configuração, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu agora vou criar um outro exemplo. Eu vou criar aqui um dicionário. Esse dicionário ele vai se chamar config. E ele vai ter, por exemplo, as seguintes configurações. Ele vai ter aqui size, por exemplo, certo? Esse size aqui vai ser, por exemplo, 800 por 600. Vamos dizer que eu estou aqui criando um dicionário para a configuração do meu aplicativo, certo? Ele também vai ter um título. Esse título ele vai ser app, tá certo? Ele também vai ter um password. Esse password ele vai ser pato 455 underline bot, por exemplo, certo? Enfim, ele vai ter aí essas configurações. Eu vou executar isso aqui e pronto. Vamos dizer que eu estou lendo um arquivo de texto, tá certo? Eu estou lendo um arquivo de texto. Dentro desse arquivo de texto, eu tenho algumas configurações. Na verdade, melhor dizendo, eu tenho um arquivo JSON. Se você ainda for novo em programação, você certamente não vai saber o que é um arquivo JSON. Mas um arquivo JSON ele é basicamente um arquivo de configuração, basicamente um dicionário, digamos assim, que ele vai ter chaves e valores. Nós podemos utilizar, podemos obter os valores desse arquivo JSON utilizando as chaves, assim como dicionários, tá certo? Enfim, um arquivo JSON geralmente é utilizado para configuração. Então, nós podemos pensar aqui que nós criamos um programa que ele faz a leitura desse arquivo JSON e ele obtém um dicionário, por exemplo. Então, vamos dizer que obtemos o dicionário userconfig, tá certo? Só que tem um problema. O usuário ele só passou aqui a configuração size, tá certo? Ele não passou outras configurações, ele só passou size. Aí ele pediu para o aplicativo rodar com essa resolução, tá certo? Então, esse daqui é a configuração do usuário. Então, como é que eu posso mesclar, digamos assim? Como é que eu posso fazer com que essa configuração aqui ela funcione dentro do meu aplicativo, só que sem perder as outras configurações? Porque se eu utilizar esse dicionário aqui no meu aplicativo, ele não vai ter essas outras configurações. Isso pode gerar um problema, tá certo? Só que eu quero obter essa configuração aqui do usuário. O usuário ele pediu para trocar o tamanho da tela do aplicativo. Então, como é que eu posso trocar o tamanho da tela do aplicativo, trocar a configuração size, sem que eu perca o título e o password? Eu posso utilizar o método update. Então, eu utilizo aqui config.update. E esse método aqui ele serve para atualizar o meu dicionário. Então, se eu passar aqui esse outro dicionário aqui com parâmetro,
vocês podem ver, ó, que o config ele foi atualizado. Então ele trocou aqui a chave, o valor da chave size, e os outros valores eles ficam intactos, eles permanecem com esses valores, tá certo? Então é basicamente isso, basicamente essa função do método update. Ele só vai atualizar o dicionário sem perder os outros itens, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo até agora. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixa nos comentários que eu vou respondê-los, beleza? Pode ser que eu responda daqui a um dia, ou daqui a 2, no máximo uma semana, mas é garantido que eu vou respondê-los, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula muito importante. É uma aula bem interessante, porque vocês vão utilizar dicionário com muita frequência a partir de agora. E é basicamente isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, valeu, falou e tchau.